Convidado do Vamos Tech hoje é Lucas Chiqueto, formado em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Lucas também possui registro profissional em jornalismo. É pós-graduado em gerenciamento de marketing e inovação. Ao longo dos 20 anos de carreira, atuou no campo de comunicação, acumulando experiência em diversas áreas e empresas. Atualmente é sócio-diretor da Bibold Branding Comunicação, desempenhando as funções de diretor de criação e branding. Não dá pra negar, o Lucas tem um currículo de mega de respeito. Além disso, é um apaixonado por viagens, astronomia, tem o canal Ansiedade Criativa, curte pintar de vez em quando e adora também o mundo dos games. Cara, a conversa foi incrível e eu tenho certeza que você vai amar. Então vamos com tudo, vamos de tech, bora! A segunda temporada chegou! Pessoal, seja muito bem-vindo! Estamos começando hoje a segunda temporada do Vamos Tech. Eu quero agradecer a tua presença, o teu apoio, a tua força durante todo esse processo. Não dá nem para acreditar. A segunda temporada, com convidados novamente super especiais, com temas mega relevantes. E eu, Lenise Ferreira, fico muito feliz da sua companhia. Mas você sabe que o Vamos Tech depende de você, é um projeto feito por você e para você. Então, sempre que possível, compartilhe com amigos, envie para a galera, indique o podcast, segue a gente, que agora não estamos somente no Spotify, agora também estamos no YouTube. Então, vai ficar todas as informações de aonde, qual, que local que você pode nos encontrar, porque você pode estar vendo pelas redes sociais, pelos cortes, mas fique super à vontade em incentivar o projeto, a gente realmente precisa disso. E vamos que 2024 tá começando com uma pessoa que eu queria trazer em 2023, mas que a agenda dele babadeira não deixou. A gente não conseguiu gravar ano passado, mas é um prazer, porque é uma pessoa que é uma inspiração para mim. Já tive o prazer de trabalhar junto de vários projetos por meio da agência Bibold, com o qual eu também tive o prazer de fazer uma parceria incrível. Lucas, seja bem-vindo, muito obrigado por abrir, né, esse Vamos Tech segunda temporada. Ale, eu que agradeço, muito obrigado você. É um prazer fazer parte desse projeto tão lindo que você está construindo. É muito legal acompanhar de perto assim pessoas como você que fazem a diferença no mundo porque são protagonistas da vida e porque fazem as coisas acontecerem. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui com você. É um prazer. E a gente tinha tantos temas incríveis, eu falei, nossa, Lucas, você tem que voltar mais umas 10 temporadas pra gente falar tudo que a gente queria falar. A gente Bem gosta isso, de bem isso. cinema, a gente gosta de livros, a gente gosta de tanta coisa, né? E É, aí a gente fica até meio perdido também, esse lado criativo do Lucas também é fantástico e a gente vai falar sobre isso hoje também. Então, eu quero adentrar já meio que apresentando para o pessoal esse teu projeto tão incrível que é o Ansiedade Criativa, que é um canal no YouTube, então bora seguir lá também, bora acompanhar os vídeos, mas que se estende aí para as redes sociais suas também, que você também faz aí uma divulgação em alguns cortes para a gente conferir. Conta pra gente, Lucas, o que se trata a ansiedade criativa? bom, o Ansiedade Criativa, para mim, ele é um laboratório onde eu posso errar, onde eu posso falar sobre os temas que eu gosto, mas mais do que isso, é fazer com que a minha ansiedade fique no nível baixo. Porque assim, desde que eu me conheço por gente, sou uma pessoa, eu tenho um convívio com a ansiedade, e a partir do momento que eu entendi que eu não consigo controlar a ansiedade, eu precisei entender que eu tenho que conviver com ela. Né? Então, eu comecei a ser amigo dela, entendeu? A pegar a parte boa da ansiedade. Porque é o seguinte, todos nós, seres humanos, temos a ansiedade em graus diferentes, né? Acontece que tem pessoas que ela tem aquela ansiedade para você se preparar para uma apresentação, quando você, sei lá, vai pegar uma casa nova, quando você vai fazer uma viagem. Isso é uma ansiedade saudável, né? Aquela ansiedade que faz você ficar preparado para aquilo que vai acontecer. Né? Mas existe aquela ansiedade tóxica, aquela ansiedade que é o excesso, que faz você ter preocupações que muitas vezes são irreais, né? E que elas fazem você fugir do controle e você passa a ter questões até físicas, muitas vezes. Tem aquela ansiedade que é tóxica, né? Aquela ansiedade que faz você começar a ter algum tipo de questão física. Então, por exemplo, taquicardia, começa a acelerar o coração, começa a suar frio, e você começa parece que você vai morrer, né?
Falta E de isso, muito ar, né? complicado. Muita falta Falta de de ar. ar, uma série de sintomas que, assim, pessoas sentem diferentes. Acontece que alguns sintomas específicos fazem você, ó, essa pessoa tá com ansiedade, né? Faz Sim. você se enxergar naquela crise de ansiedade, nem sempre como uma crise, mas como uma ansiedade que tá no limite ali, sabe? Faz você, como ser humano, trabalhar no limite e sob pressão o tempo todo. É como se você ficasse sob atenção. É como se algum tigre fosse atacar, ou como se alguma coisa ruim fosse acontecer. E muitas vezes isso é uma criação, uma fantasia da cabeça da pessoa ansiosa, né? Enfim, eu não sou psicólogo. O que eu tô trazendo para você aqui é muito uma visão de uma pessoa que tem ansiedade. E a ansiedade criativa, eu comecei a pensar nele na pandemia, ficou muito mais forte. Na verdade, eu tinha estruturado um pouco antes, comecei a gravar alguns vídeos ali, porque é o seguinte, hoje em dia, quando você para e olha as pessoas à nossa volta, se você, vou dar um exemplo aqui. Se você está, por exemplo, num auditório, cheio de pessoas felizes, pessoas que você gosta, você admira, se você fala assim, alguém aqui tem ansiedade? Praticamente todo mundo vai levantar a mão. Porque assim, não tá no rosto da pessoa quando ela é ansiosa ou quando ela sente ansiedade, né? Acontece que tem pessoas que têm uma ansiedade que é como se fosse uma âncora. Ela te prende, ela te dá medo, ela faz com que você não haja, ela faz com que você se bloqueie, ela faz com que você se feche. Até como uma forma de você, é como se fosse uma proteção que você cria ali, sabe? Existe aquela ansiedade que é um trampolim. Aquela ansiedade, como eu disse, né? Vai te deixar preparado, vai te fazer pensar na frente, mas no sentido de te impulsionar, né? E aí o que acontece? Então tem duas coisas. Eu falei da ansiedade e tem a criatividade, né? Desde que eu me conheço por gente também, eu me considero uma pessoa criativa, né? As pessoas me dizem também que sou uma pessoa criativa, então não quero aqui parecer que estou fazendo uma promoção, alguma coisa do tipo. Super, gente, Ah, super. obrigado, Lê. Mas assim, eu gosto. O que é criatividade? A criatividade é você conseguir olhar para um problema simples da vida e você encontrar uma solução para ela. E aí existe toda uma conectividade que você faz com base em todo o seu repertório de vida, né? Então, tudo aquilo que você aprendeu quando você era a sua infância, empregos anteriores, algum curso que você fez, que não necessariamente está ligado à nossa área, por exemplo, de marketing, comunicação, né, de branding no meu caso, mas são coisas que você vai conectando e você vai criando soluções para aquilo. Então, por exemplo, eu amo astronomia, né? Eu sei que você é astrologia. Então, assim, em algum momento da sua vida você usou a astrologia para falar, usar alguma questão no marketing, para usar numa discussão que você teve com algum colega, né? Ou para solucionar algum tipo de problema, ou para simplesmente falar assim, essa pessoa é assim por causa do signo dela, acabou. Entendeu? No caso da astronomia, né, eu faço conexões com coisas que eu gosto de ler, astrofísica e tudo mais, na criatividade, na publicidade, propaganda, no branding, já fiz campanhas viajadas nesse universo, sabe? No universo, literalmente, mesmo assim, nos planetas e tudo mais, na história que tem por trás, o mistério que tem por trás. Então, eu sempre gostei muito de conectar coisas para eu pensar em soluções do dia a dia. Então, hoje, assim, graças a Deus, eu consigo, numa reunião de brainstorming ou numa reunião com o cliente, que a gente está pegando o briefing ainda, para quem não sabe, briefing é um entendimento inicial que você tem ali do que o cliente precisa, de uma dor que ele tem. Durante a reunião, eu já consigo pensar no mote da campanha, trazer a ideia visual, porque está aqui na minha cabeça. É uma coisa muito louca, assim, é até inexplicável às vezes. E eu falo pro cliente, ó, pensei nisso, 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 o que você acha? Perfeito, é isso. A gente vai lá, torna aquilo visual, traduz visualmente aquela ideia e apresenta pro cliente. Então, essa questão da ansiedade sempre existiu em mim, fez eu ficar preparado até demais para algumas coisas da minha vida, perder algumas noites de sono, enfim, né? E tem o lance da criatividade. Então, uni os dois, porque qual que era a minha ideia? A ideia da ansiedade criativa era eu falar sobre a ansiedade, de novo, não com uma pegada, não com uma base de um psicólogo, por exemplo, mas sempre trazer a minha visão da ansiedade, né? Tudo que eu fiz, toda a minha vida terapeutizada, entendeu? Que me ajudou a entender essa emoção, alguns falam de distúrbios, né? Eu acho que é uma energia na ansiedade, na minha opinião, como eu sinto ela, e eu conectei com a criatividade, porque para mim a ansiedade hoje é um trampolim para eu estar preparado, para eu ser protagonista da minha vida, não ser vítima dela. Ah, não é o colega, não é o governo, não é o chefe, não, não é. É a minha vida e eu tenho responsabilidade sobre ela. Então, eu criei esses dois pontos. E o Ansiedade Criativa nasceu na pandemia, né? Assim, ele ganhou mais força na pandemia. Por quê? Eu vi um monte de gente começando a ficar ansiosa no redor. E aí, pessoas depressivas, ansiosas, e assim, num nível muito alto. Porque assim, pensa ali na pandemia, antes da pandemia, a gente tinha
nossa roda de amigos, a gente podia ir no shopping, você podia ir em qualquer lugar livremente. De repente, veio a pandemia para sambar na nossa cara e mostrar que a segurança é uma ilusão. A gente não consegue controlar absolutamente nada. A gente não controla o mundo, a gente não controla as crises, a gente não controla o outro. E aí, quando você se enxerga nessa situação, você se vê ansioso, porque você perde o controle. É como se todas as questões da sua vida estivessem escorrendo entre os dedos, sabe? E para uma pessoa ansiosa, a organização é uma coisa importante, tá? Mas aí qualquer coisa fica para uma outra pauta, que é um assunto que eu gosto bastante, que é a questão da organização. Mas enfim, a ansiedade criativa nasceu um pouco antes da pandemia, mas na pandemia, como eu fiquei dentro de casa, fechado aqui, eu peguei e fui lá e criei uma ansiedade criativa. Gente, eu acho que é interessante, por exemplo, eu sou da área da comunicação, o Lucas também é, né? Atua na área da publicidade, do design, eu também com outras esferas, tecnologias, gestão, e muita gente pensa, por às vezes estar linkado no o nome ansiedade criativa, que é algo voltado só para quem trabalha nesse segmento. E ao contrário, todo mundo vive uma ansiedade criativa quando a gente vai criar qualquer Exato, coisa. exato. Independente da gente ser, tipo, serem diretores, gestores, líderes de outros segmentos que vão além da comunicação e do marketing, de ter que apresentar uma reunião, de ter que apresentar um projeto, né? Eu acho que é muito interessante os vídeos que eu vi que você falando sobre o medo do falar em público, né? O contato visual, quantas pessoas possuem medo e receio de fazer um contato visual, Sim. né? E ainda mais falar em público. Então, assim, é uma coisa que permeia todos os segmentos, né, Lucas? Todos nós temos ansiedade no dia a dia que tem que se tornar criatividade. Porque é o que você falou, é fazer uma apresentação. Hoje em dia, se você está num grupo de pessoas, num trabalho, por exemplo, e surge a oportunidade de você dar uma ideia, e você não dá, você perde a oportunidade. Entende? Você fica naquela ansiedade, ai meu Deus, eu vou ser julgado, minha ideia não é boa, minha ideia é ridícula, tal. E esse medo do julgamento faz com que você perca a oportunidade. Isso é um problema muito grande, né? Então, é importante a gente entender que a ansiedade existe, mas que ela pode ajudar a gente a ser criativo. Então, como você consegue arrasar na apresentação? Como é que você consegue arrasar, por exemplo, compartilhando suas ideias no meio das pessoas, se preparando para aquilo, né? E o se preparar não é assim, eu não sei quando, por exemplo, alguém vai pedir para eu participar de uma reunião, sei lá, tô com o meu grupo de trabalho, alguém fala alguma coisa, eu tenho que preparar para falar aquilo. Não, isso vai surgir, mas com base no seu repertório de vida. As coisas que você viveu ao longo da vida fazem com que você seja uma pessoa única. E você contribua ali com a sua autenticidade, com as suas ideias, né, com a sua criatividade. Então é importante a gente sempre olhar para isso, muito importante. E um fator dominante que tem também impactado todos nós, independentemente também da nossa formação, da nossa cultura, do nosso acesso, é o mundo digital, Lucas. É a famosa comparação, né? A gente não vive no mundo desconectado mais. Estamos Exato. conectados em qualquer canto, em qualquer lugar. E aí vieram as redes sociais, né? 2000, permeando ali, mudando a nossa vida e começando a comparar, né? Poxa, nossa, fulano agora tá assim. Nossa, fulano tá utilizando tal roupa. Fulano tá indo viajar para tal lugar. E eu tô aqui suando pra caramba a camisa, né? Lutando pra caramba, não vendo os meus esforços, não vendo os meus resultados. E aí começa todo o processo interno, né? E a falta e a ausência da desconexão, né? A ausência do desligar. Parece que a gente tá 24 horas sendo cobrado. Antes era só pelos nossos pais, por alguns amigos, por nós mesmos, e parece que agora é por todo mundo, né? É. Você sabe que o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, de pessoas diagnosticadas com ansiedade. Fora aquelas pessoas que surtam, ninguém sabe, entendeu? Então, assim, é muito mais gente do que a gente imagina. E a pandemia só piorou. Na pandemia, por exemplo, houve um aumento de 50% de pessoas com alguma questão de saúde mental, por exemplo, pedindo afastamento do trabalho. Isso é muito sério. E a rede social, a tecnologia, inclusive a gente tem um tópico ali que a gente tem que discutir mais sobre isso, que é a questão da inteligência artificial aumentando a ansiedade, que é um outro ponto, tá? A gente tá falando de rede social aqui ainda, é o estágio do meio. Tem Sim. o top aqui, que é a inteligência artificial, que é, assim, tá trazendo uma ansiedade para as pessoas muito estranha.
Mas, por exemplo, rede social, né? Então, o que acontece? As pessoas, elas acabam. Até eu estava assistindo um podcast seu muito interessante que você fez com a sua amiga, uma psicóloga, que ela fala muito isso, né? Isso é muito real. Os psicólogos falam muito isso, né? Que a gente compara a nossa vida nos bastidores com a vida de uma pessoa que está no palco, por exemplo. E é injusto você fazer isso. Imagina, a gente está aqui às vezes de pijama, descabelado, no domingo de manhã, naquela preguiça da cama, né? Lá deitado e de repente você vê uma rede social com a pessoa linda, maravilhosa, com a pele maravilhosa, com o filtro Paris bombando lá, entendeu? Fazendo uma viagem fantástica, comendo um prato delicioso, e você fala assim, nossa, eu tô aqui no meu domingo, né? Ou sei lá, no meu sábado à noite, o que é pior ainda, né? Porque a pessoa está o tempo todo se comparando, isso é um problema grave. Porque outra coisa, a rede social também faz com que você enxergue um padrão de beleza que é irreal, faz com que você enxergue um padrão de vida que é um fragmento da vida daquela pessoa. Não é a vida por inteira, entendeu? Ninguém vai postar um vídeo ali, até tem gente que faz isso. Ninguém vai postar um vídeo ali, eu tô mal, tô com depressão, tô aqui afundado na cama, em posição fetal, ouvindo música triste. Não, não vai fazer isso. As pessoas sempre vão postar aquela melhor foto, aquela foto que vai valorizar a beleza dela, que vai mostrar para as pessoas o quanto ela tá bem, entendeu? O quanto ela tá comendo bem, ela tá se vestindo bem, né? E é muito triste quando as pessoas se comparam em relação a isso, né? Isso faz com que a ansiedade aumente demais, porque de novo você não tem o controle, né? Você acha que você começa a criar ali. É engraçado como a rede social ela normaliza algumas questões, e aí é bem perigoso isso, né? Porque assim, aconteceu uma coisa muito que acontece muito, né? Essas viralizações. Então, por exemplo, o TikTok ou o Instagram, que são duas plataformas onde você consegue repostar algumas coisas sem ter preocupação de direito autoral. Tem gente que vai lá dar o crédito, tem gente que não dá. Mas, por exemplo, tem um vídeo que eu fui empacado um dia pra trás de uma senhorinha caindo e o pessoal pega o final da caída dela e vai lá e faz um vídeo engraçado de marketing, chamando, vem pra cá, não sei o que, você Sim, deve ter sido empacada por esse vídeo. sim. Assim, se torna engraçado, mas e a pessoa que caiu? Meu, ela sofreu de alguma forma, tá sendo exposta na rede social e ninguém para pensar nisso. Olha pro lado do engraçado, né? E isso é muito perigoso. Eu tô dando só um exemplo dos vários absurdos que a gente vê, né? Uma coisa que aumentou muito a questão da ansiedade também, essa polarização política que houve, né? Onde as pessoas defendem o seu candidato, o meu é melhor que o seu e por esse motivo, né? Então, assim, não tem esse cuidado. Alguém falando pra você assim, ó, sei lá, alguma força maior, fala assim, não, isso é errado, isso é certo, ou vice-versa. A gente tem que ir atrás da informação. Por isso, aí a disseminação da fake news também aumenta muito esse processo, né? E aí vem a rede social, a tecnologia que é fantástica, você consegue, você vê os amigos ali e tal, e ela tem essa questão de aproximar quem tá longe, né? Desculpa. Aproximar quem tá longe e afastar quem tá perto, mas hoje em dia tá acontecendo um pouco diferente disso. A gente se compara com quem tá longe, não vive a nossa vida aqui e a gente se afasta, né? Então a gente se afasta dos amigos, a gente se afasta muitas vezes do relacionamento, a gente se afasta do nosso grupo, das nossas convivências sociais que são importantes. Pessoas têm mais preguiça, por exemplo, de estar em determinado ambiente, estar com determinada pessoa, né? Muito por conta da rede social também. E às vezes ela dedica um tempo muito grande. O Brasil é o terceiro país que mais consome rede social no mundo, atrás da Indonésia e da Índia. A Índia é um país que tem bilhões de pessoas, chega até a ser justa a comparação. E o brasileiro gasta uma média de 3 horas por dia na internet e parte disso consumindo redes sociais, o que é um problema. Porque a pessoa deixa de fazer coisas que são importantes para a vida dela, né? Ler. Por exemplo, deixa de ler um bom livro, deixa de ir no cinema com pessoas, estar com pessoas que você gosta, porque ela fica naquela rede social, o que é pior ainda. Tem um efeito quase parecido com a droga. Porque, por exemplo, hoje em dia as redes sociais, as plataformas fazem de uma forma que você fique preso ali, o algoritmo vai entregando para elas cada vez mais coisas que ela gosta, assuntos que ela gosta, ou seja, vai ficar mais presa, e num formato que você só passa o dedo. E o seu cérebro fala assim, não, quero mais, quero mais, quero mais. Tem aquela questão da compensação, né, acho que é dopamina que fala, né, que você vai liberando dopamina igual a droga. Você usa droga, você quer mais, o cérebro quer mais. É a mesma coisa para as redes sociais, as pessoas perdem muito tempo na rede social, isso é muito triste. Acho que as redes sociais realmente virou uma complexidade, essa ansiedade, né? E principalmente se você falou da questão estética, mas também, né, do rosto, mas a corporal também,
né? Sim, Estamos sim, aí indo para um outro verão, estamos no inverno, mas assim, estamos seguindo para um verão, que é quando começa todas as questões aí de corpo do verão, musa do verão, todo mundo tem que ter um corpo, tanto mulheres quanto homens. E além disso, vem aquela exposição não permitida. Eu não sei se você já vivenciou isso, de você estar num lugar público, seja numa academia, seja num ambiente, num cinema, em algum canto, e você não querer fazer parte daquele vídeo e a pessoa ali gravando você no sim, fundo. Não sim. é? Não existe mais nada constrangedor do que isso, né? É, Ainda mais em academias, quantas pessoas dizem que criaram pânico, síndrome de pânico, ansiedade, de não conseguir estar nesse ambiente por pessoas estarem filmando ou produzindo conteúdo para redes sociais. sim, Então eu sempre digo, gente, vamos virar essa chavinha aí, vamos pensar um pouco, porque nem todo mundo vive nesse mundo de perfeição. Ninguém, exato. né? Ninguém é 100% resolvido, né, Lucas? E uma coisa que eu percebo muito também, Lê, né, pegando esse gancho que você falou, são pessoas que deixam de viver o agora porque elas estão preocupadas, por exemplo, em ter a melhor foto, em gravar o melhor vídeo. Eu faço isso em viagem, eu percebo muito isso, né? Os pontos turísticos ali, que todo mundo quer tirar foto, e tudo, eu acho legal tirar foto. Eu tiro muita foto. Não quero ser aqui também um hipócrita, ai, eu tô falando mal, mas eu faço isso. Eu tiro foto, faço meus vídeos quando dá, mas tem gente que eu percebo assim, pessoas que eu acho que vivem disso, estão ali fazendo aquele vídeo e aí deixa de apreciar os detalhes, sabe? E a criatividade está nos detalhes, nas formas, nas texturas, né? E a vida tá no agora, a vida tá nos detalhes. E aí talvez se você capte ali por meio da sua imagem, muitos ângulos são interessantes para sua fotografia, mas você vai perder o lance de estar no agora. Vivendo aquela vibe que tá ali, aquela energia que tá ali. A gente acredita muito em energia, né? Esse lance de estar ali imerso naquela cultura, né, naquele local, que talvez você não volte mais. Tá tudo bem, eu acho que cuidar da saúde é sempre importante, né? Mas tomar cuidado para essa questão da comparação ali e também da exposição. Tem o povo que fica filmando ali e não tem esse cuidado com as pessoas que estão em volta, as pessoas que não querem aparecer muitas vezes, né? É o que você falou, assim. Chega a ser invasivo. E isso não é legal, não é saudável, sabe? Vamos falar do futuro, mas também vamos falar do agora, porque o futuro é agora, né? Parece clichê, mas não é não, né? Vamos para É, a nova tecnologia que é a inteligência artificial, que aí vem uma pauta interessante, porque gera já ansiedade, gera. principalmente para os grupos que serão mais impactados, né? Tem aí segmentos de tarefas repetitivas, né? Algumas funções, algumas funções e cargos que vão ser mais impactados por essa nova tecnologia. E todo mundo fala toda hora, você vai perder seu emprego, você precisa começar a aprender. Pode parecer muito interessante para as nossas gerações, né? Mas para gerações mais velhas, isso sim é motivo de muita ansiedade, né, Lucas? Sim, muito. Eu percebo assim, né, até nos grupos de clientes, né, de pessoas à minha volta, essas várias gerações convivendo juntas, né, e quanto você tem que ser, uma geração tem que ceder, outra tem que ceder também, para que todo mundo possa viver num ambiente que seja equilibrado, que seja leve para as pessoas. Mas a tecnologia, né, a IA vem para ajudar sim em questões operacionais, mas as pessoas estão com muita dificuldade, as pessoas mais velhas principalmente. Por exemplo, em breve vão lançar, a gente pode até fazer inclusive um vídeo sobre isso, vão lançar a Sora, né, que vai gerar imagens por meio de comandos ali. Você não sabe mais o que é real e o que não é. Né? A gente tem a capacidade de tentar entender ou buscar a fonte daquilo para ver se aquilo é real ou não. Mas as pessoas um pouco mais limitadas de tecnologia vão ter muito problema. Né? Hoje em dia você consegue, por meio de uma foto ou por pequenos vídeos, clonar a sua imagem, onde você pode falar, você pode ter toda uma expressão, inclusive clonar a sua voz. Aí tem a questão de aplicação de golpes. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, tem que tomar cuidado com o pessoal mais velho, né, em relação a isso. É possível alguém te ligar por meio do WhatsApp com uma imagem que não é sua, um vídeo que não é seu, uma voz que não é sua, totalmente sintético, copiado, né, por meio de IA, e a pessoa aplica um golpe. E aí você, a pessoa mais velha, que já cairia num golpe muitas vezes só por uma ligação,
hoje cai porque tá vendo a pessoa ali. Então você não sabe mais o que é real e o que não é real. Então a gente tem que orientar os nossos pais, orientar as pessoas que estão à nossa volta, que talvez tenham uma limitação mais técnica em relação à tecnologia, dos perigos que isso tem. Né? Talvez fazer perguntas ali que só vocês saberiam responder, né? Para ver se a pessoa cai ou não. O jeito de falar, muitas vezes você consegue perceber. Mas assim, existe essa questão do golpe que gera toda uma ansiedade, né? Eu falo com pessoas à minha volta, porque eu amo falar sobre IA, né? De como que é para essas pessoas, elas falam, eu não sei o que que é, e também eu quero saber. Mas, gente, eu acho que você saber sobre a IA, entender como ela funciona, faz com que você tenha mais informação, e informação é poder, e Sim. faz com que você se sinta menos ansioso. Isso é importante, né? Então, as pessoas à minha volta, eu tento falar o que que é IA, os pontos positivos que ela traz pra gente, né? É uma ferramenta que ajuda a criatividade ir para um nível muito alto, né? Se a gente saber usar da forma correta, né? Eu acho que o cinema vai ser revolucionado. Assim, acho que a IA é uma grande revolução que todos nós estamos sendo impactados. Talvez não tenhamos conhecimento disso, mas que isso vai ficar cada vez mais evidente. Né? Até tem uma frase, acho que o Elon Musk que falou, o polêmico Elon Musk, que fala que até 2026 a IA vai ser mais inteligente que o ser humano. E eu não duvido. Né? Eu até fiz uma palestra esse tempo atrás para minha equipe, falando sobre IA. Né? Então eu falo um pouco lá daqueles filmes que a gente via do Steven Spielberg, né? Que tem a criança robô que aprende a A gente amar, que não achava um sei o quê. absurdo, né? Tipo, Acha, meu Deus. exatamente. Falava assim, imagina, isso nunca vai acontecer, isso é coisa de ficção científica. E você começa a ver algumas coisas que fala assim, cara, já tá acontecendo. É igual, por exemplo, Lê, quando você olha para Black Mirror, né, aquela série do Netflix que fala, cada episódio retrata alguma questão aí tecnológica. Aquele episódio acho que chama é, queda. Eu esqueci agora. Que é uma série que fala sobre reputação. Então você tem as estrelinhas ali, cada coisa que você vai fazer na vida, você vai ganhando uma pontuação ali. Então, se você tem 2 estrelas, ninguém vai te dar moral. E se você tem 5, sim. Né? E fala de uma personagem. Chama Queda Livre. Queda Livre é o nome do episódio. Fantástico, inclusive. E aí, parece longe, mas a gente já vive. Hoje um Uber, por exemplo, se você pega um Uber com 3 estrelas, você não pega. Você fala, gente, tem alguma coisa errada aqui, vou pegar o próximo. Entende? Isso vai ser cada vez mais evidente. Né? A IA, hoje, ela vem muito forte para contribuir com a medicina, por exemplo, trazendo mais exatidão nos exames, nos resultados. Ela vem no ramo da educação para realmente entender que trilha de desenvolvimento vai ser definida para determinado aluno com base nas dificuldades dele ou nas habilidades que ele tem, né? Vem muito para ajudar as empresas também nesse processo de funções mais operacionais, questões mais operacionais sejam aprimoradas por meio da IA. E eu acredito sim, como qualquer revolução que já existiu na vida, como a industrial, por exemplo, a da internet, muitas funções deixam de existir, mas outras vão ser criadas com certeza, né? E nenhuma delas vai substituir a questão humana, a questão de interação, de contextualização, né? Porque hoje, por exemplo, quando você fala de ChatGPT, que ele cria responde qualquer coisa, fala sobre qualquer coisa do mundo, eu acho fantástico isso, né? E agora houve até uma atualização, né, da OpenAI, que as vozes vão ser muito mais. Ela tem uma carga emocional, estilo filme Her, entendeu? Com Joaquin Phoenix, fantástico, né? E isso traz pra gente uma preocupação, mas por outro lado é algo muito fantástico, assim, sabe? É importante a gente estar por dentro. É difícil porque é muito rápida, né, essa revolução, mas toda revolução vem para trazer preocupação, sim, mas também todo o entendimento de como a gente consegue é, fazer parte disso, né? Sem sofrer. Por isso que entender o que está acontecendo no mundo é uma forma de você sentir menos ansioso, né? Tem a ver com um pouquinho de controle, sim, né? Porque, eu entendi que isso aconteceu, beleza, eu controlo. Isso é algo novo. Entendo, controlo, pra mim, né? Dentro da minha circunstância, da minha situação. Desculpa, eu tava falando da OpenAI, que fez uma atualização recente da voz. Mas eu ia falar também, né, essa questão do chat GPT, que ele trouxe, né, inicialmente toda uma ansiedade, porque não era só a questão de responder, era a questão também da fonte, de onde vem, né?
para ele te mostrar determinada situação, alguém escreveu. Como é que tá o direito autoral? Né? São preocupações que a gente tem Discussão aprofundada. profunda, profunda. Porque assim, eu acho que vão, né, tem algumas questões aí tramitando, né, de leis para regulamentar Sim. a internet, que tem a ver com a rede social também, né, e também com essa questão de IA, porque assim, vai gerar cada vez mais ansiedade nas pessoas. Né, porque vai revolucionar muito mais coisa. E só queria abrir um ponto aqui, Lê, desculpa se eu estiver falando demais, você fala, tá? Pode. Tenho, tem uma empresa chamada Boston Dynamics que eles criam robôs. Maravilhosa, né? E o que acontece? A Boston, porque o que a gente tinha antes? Você Maravilhosa e tinha. assustadora. Exatamente, exatamente. Eu ia chegar nesse ponto aí, Lê. Por exemplo, a Boston é um exemplo claro da revolução que está acontecendo e que nós brasileiros talvez não tenhamos consciência como um todo. Antes a gente tinha a IA como um software, por exemplo, como o ChatGPT. Você conversa com ele, tá ali na internet e tudo mais. E você tinha a criação dos robôs que até então não tinham autonomia. Eles tinham que ficar conectados, por exemplo, ali para aqueles robôs mais humanoides, tinham uns fios conectados, tinha toda uma parafernália ali que ele ficava preso. Quando a Boston vem e junta as duas coisas, a IA, software, com uma inteligência dentro de um robô que passa a ter autonomia, como aqueles robôs que se equilibram, robôs que ajudam em serviços operacionais. Eles têm, por exemplo, sendo comercializados nos Estados Unidos, aqueles robôs cachorros que ajudam em, por exemplo, desarmar bomba, abrir porta, ajuda em situações de desastres naturais, por exemplo, né? E já está sendo comercializado. Né? É lógico, o valor é exorbitante. E logo, logo, com certeza, aqueles robôs que dançam, que se expressam muitas vezes. É fantástico. Eu fico assim horas vendo os vídeos dos robôs da Boston Dynamics. Quem não conhece, vale a pena colocar no YouTube, porque assim, é fantástico e mostra um pouco do que vai acontecer ainda. Eu vou colocar aqui, vou aproveitar, vou fazer a edição e vou colocar o vídeo para todo mundo Isso. ver, para entender o impacto que a gente está falando, né? O nível que a gente está. Na verdade, muitas pessoas não têm noção disso. E existem empresas abertas para isso, né? A própria Amazon já falou que possivelmente até 2030 a ideia é ter um quadro mínimo de funcionários humanos, né, nos seus processos. Eles já abriram um jogo sobre isso, foi até mesmo um motivo de crítica, que é o que você está dizendo. É uma evolução, mas que tem uma crítica por trás, tem coisas muito mais profundas para serem discutidas, como uma regulamentação, que é muito necessária. A Elon Musk fala muito sobre isso, que está tarde já, inclusive, né? De que a regulamentação ela tem que acontecer para proteger os indivíduos, os seres humanos, porque senão realmente vai Exato. ficar complexo para todos nós, né? Sim, é muito importante a questão da regulamentação, porque quando você olha para redes sociais, né? Lê, hoje em dia qualquer tá empoderado nas redes sociais. Qualquer um pode escrever qualquer besteira que ele quer lá, né? E aí, quando você, ali você tem pessoas racistas, homofóbicas, xenofóbicas, você tem pessoas que não param para analisar aquilo que elas estão escrevendo, né? Isso impacta a vida de outras pessoas. É triste quando você, por exemplo, lê dados de pessoas que se suicidam porque não aguentaram a quantidade de haters por conta de uma coisa que a pessoa fez na internet, né? E eu acho que a regulamentação, ela vem também para ajudar nesse sentido, para que as pessoas fiquem num ambiente um pouco mais seguros, porque a rede social é muito perigosa. E aí eu fico muito preocupado, por exemplo, com as crianças, né? Hoje em dia eu sei que eu não sou pai, mas eu tenho sobrinhos, eu sei que é difícil você controlar uma criança, tem que ter paciência, você coloca lá o celular na cara da criança para a criança ver e você deixa ela entretida por um tempo. Mas é muito perigoso, né? Quando você entende, isso pode também pauta para um outro momento, sobre cyberdoenças. Quando você passa a entender sobre cyberdoenças, que envolve desde problema de coluna, aqui na cervical, problema de visão, Visão. miopia, entendeu? E assim, são coisas que podem ser irreversíveis dependendo da situação, entendeu? E que as cyberdoenças vêm trazer pra gente. E aí, né, quando você fala de saúde mental, uma regularização vem ajudar nas redes sociais, mas também com o uso da IA, né? Então, por exemplo, o Sora não foi liberado ainda porque eles têm muito medo do que pode acontecer. Né? Porque assim, toda revolução ela vem para trazer coisas muito boas, mas tem gente que usa dessa bondade, digamos assim, para fazer coisas ruins. Né? Então a internet foi assim. Hoje na internet você tem coisas maravilhosas. Né? Você pode falar com gente do mundo todo. Né? Sim. Eu amo usar a internet, eu amo estar na internet, mas também tem um lado ruim. Tem as deepfakes, tem as pessoas que estão ali
né, muitas vezes compartilhando conteúdo inapropriado, né, compartilhando ódio por meio da internet. E a IA vem, né, a IA é meio nova pra gente ainda, tem muita coisa acontecendo e muita coisa vai acontecer. Mas eu acho super importante a regularização para que a gente consiga entender que estamos seguros, entre aspas, obviamente, sempre tem ali uma coisa que passa, né, que a gente está num ambiente seguro, tanto redes sociais como também na questão da IA. E, Lucas, você que tá super por dentro, assim, né? De um ansioso para uma ansiosa, porque aqui não, minha ansiedade é materna, entendeu? É de mãe É para filha. pré-requisito. E aí eu ia te perguntar exatamente isso. Vamos já tentar. A gente falou sobre rede social, inteligência artificial, falamos sobre todos os assuntos, permeamos aí por vários temas. Isso porque a pauta principal era a ansiedade, né? Era Olha só só quantos ansiedade. assuntos. Mas é isso. Nossa, vai ficar incrível. Todo mundo vai adorar assistir, eu tenho certeza. Eu queria que você nos trouxesse essa visão de quem está estudando sobre isso, quem está adentrando esse mundo até mesmo para uma cura própria, interior, né? Que eu acho isso muito bacana, você, por meio de uma busca sua, compartilhar isso com outras pessoas. Isso é muito genuíno, né? Não é algo imposto. E aí eu queria perguntar mesmo de pílulas. Como lidar, né? Existem pílulas práticas no nosso dia a dia para a gente combater todos esses sentimentos e todas essas emoções e novidades que a gente vive no mundo atual? Que Olha, pequenas coisinhas que você implantou às vezes no seu dia a dia mesmo. Você fala, olha, isso funcionou super bem para mim. Isso foi muito legal. A gente conversou até um tempo sobre isso. Vira e mexe, a gente fala sobre isso. O que que você poderia compartilhar e falar, Lê, isso realmente, olha, com o tempo você vai percebendo que faz uma diferença. Isso é muito bom, recomendo. você falou de pílula, pílula que eu penso aqui é o Rivotril, né? Rivotril ajuda bastante. Não, tô Necessário. brincando. Necessário. Não, tô brincando. Brincadeira, Mas gente. assim, eu acho que a medicação, né? Eu nem ia falar sobre isso, mas a medicação é algo que é importante as pessoas estarem mais abertas. Existe todo um preconceito em relação a isso, Existe, né? lógico. Dependendo do caso, é como um colesterol, como um diabetes. Você tem que ter uma medicação para te Exatamente. ajudar a ter uma qualidade de vida, ou uma noite boa de sono, alguma coisa do tipo. Eu acho que Sim. isso é um ponto que as pessoas têm que, primeiro, fazer terapia. Eu acho que a primeira pílula é importante, porque na terapia você começa a enxergar as coisas por um ângulo diferente, um pouco mais aberto e com o olhar de águia, de cima. Você olha a situação e você se enxerga. Ah, eu estou aqui. A pessoa está aqui. O mundo está aqui. Como eu estou vendo tudo isso? Como é que eu estou inserido em tudo isso? Né? E a terapia faz com que a gente tenha algo que é fantástico, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, para mim, é uma das formas que a gente tem de não ser enganado, da gente não ter tantos medos, de não ter tanta ansiedade, de se sentir seguro, saber quem você é, entender seus limites, entender suas qualidades, suas forças, entende? O autoconhecimento, para mim, é a chave de tudo. É importantíssimo se conhecer. Infelizmente, né, eu enxergo muitas pessoas à minha volta que não se conhecem pro lado bom e pro lado ruim. O que acontece? Toda vez que acontece uma situação de crise, uma situação de pressão, a pessoa se mostra na sua essência. Muitas vezes gritando, brigando, arrumando confusão, sendo grosseira com o outro. Porque quando você se conhece, você entende, isso está acontecendo no mundo, eu controlo? Não. Se eu não controlo, ok, vamos só sentir. O que eu estou sentindo é uma tristeza? Tá, de onde vem? Né? Você passa a entender a origem das coisas e você começa a entender o que é meu e o que é do outro. Né? Eu acho que é um ponto super importante, né? Quando você, por exemplo, sei lá, vai ter contato com uma pessoa, se a pessoa é grosseira com você. Cara, o que é meu e o que é dela? Será que teve um bom dia? Será que, sei lá, ela é uma casca dela e talvez não seja essa pessoa o tempo todo? Né? É Sim, importante a gente entender isso. sim. Então, pra mim, assim, a terapia é algo que é fantástico, porque você vai lá, você fala sobre tudo que você quer, tudo que você pensa, e aí um profissional da área da saúde, como psicólogo, consegue te mostrar que talvez a visão que você tenha talvez não seja mais adequada, que a visão que talvez você tenha seja limitada e não engloba todas as questões que são importantes para você chegar numa conclusão, por exemplo. Mas ali, o mais importante, como eu disse, é a questão do autoconhecimento. Uma outra pílula importante para uma pessoa que tem ansiedade é a questão do exercício físico. Eu acho que é super importante, porque assim, como eu disse, na ansiedade, para mim, ela é uma energia. Algumas pessoas falam que é distúrbio, outras falam que é uma emoção. Enfim, eu acho que quando você tem essa energia dentro de você e você não coloca pra fora, você implode.
Tipo aquele submersivo lá do Titanic, que foi o Titanic que implodiu. É tipo isso, você implode. Você nem explode com os outros, você implode, o que é muito pior, porque você pode ter algum tipo de doença mental ou física, né? Então é muito importante sempre estar de olho nisso. Então eu falei sobre terapia, falei Da atividade física? atividade física, isso. Então, por exemplo, eu não sou um atleta, não sou a pessoa que fica ali todo dia na academia, por exemplo, mas eu, pelo menos 3 vezes na semana eu faço exercício. Eu vou na academia, faço minhas caminhadas, que eu coloco meu fone de ouvido e vou caminhar. Ah, mas eu, sei lá, eu trabalho serviço braçal e pra mim já é praticar exercício. Não é. É uma questão de mindset. Você começar um ciclo, vou encerrar um ciclo. Ó, eu trabalhei, beleza, encerrou o ciclo. Começa um ciclo, vou fazer cada caminhada. Porque é um momento para você mesmo, para você caminhar, ou você ver as coisas à sua volta. Não estar preocupado com nada, por mais difícil que seja, porque cada vez mais a gente é bombardeado por informação, né? E faz com que a gente tenha esse senso de, ah, eu preciso estar por dentro de tudo. E aí, a atividade física é importante. Um outro ponto muito importante é a questão da respiração, né? Eu acho, quando eu estou ansioso e também com essa minha vida terapeutizada, essa questão. Estou me percebendo que eu estou começando a ficar ansioso. Não consigo entender a origem daquilo. Respiração profunda, gente, é uma coisa fantástica, porque quando o oxigênio vai para o cérebro, você percebe até o dedo informando, assim, tanto que você às vezes respira, mas faz com que o cérebro relaxe, porque a pessoa ansiosa, ela tem uma respiração mais curta, né, e faz com que isso só piore, né, e você começa a sentir isso fisicamente. Então a Sim. respiração é um ponto super importante. Um outro ponto muito importante também, Lê, é a questão do mindset. É você tomar cuidado com as coisas que você coloca na sua cabeça, a forma como você enxerga algumas questões. Tem algumas crenças limitantes que a gente coloca na nossa cabeça que só, assim, nossa, é uma coisa muito ruim. Seja por uma questão cultural, tipo, culturalmente me trouxeram essa verdade e eu levo como uma verdade, alguém tem que quebrar isso em algum momento, entendeu? Sim. Né? Mas tem muito essa questão também de você achar que você não é capaz de algumas coisas, e isso faz com que você entre a questão da sabotagem, né, da baixa autoestima, né, da comparação, né? Então, quando você também tem esse mindset de entender que algumas coisas não são bem como trazem pra gente, né, que tem a ver com o autoconhecimento, que tem a ver com a verdade, isso só melhora também, né? Eu acho que um ponto muito importante também são as informações que você coloca na cabeça. Assim como a gente tem o cuidado do que a gente come, eu quero ficar fitness agora, eu vou mudar a minha alimentação. É importante que a gente tenha cuidado com o que a gente coloca na nossa cabeça, né? Se você é uma pessoa que vive, começa a ver, sei lá, ver novela, que muitas vezes não agrega nada ou não agrega nada, ou aí vai terminar com o Cidade Alerta, sei lá, alguma coisa assim, que só fala de tragédia, de tristeza da face da terra, coisas que você não controla, que só vão deixar você mal, você vai entrar num loop infinito também de sentimentos ruins. E aí você vai passar a acreditar que todo mundo é ruim, que todo lugar é ruim, todo lugar é perigoso, né? E você passa a não viver a sua vida como você poderia viver com mais leveza, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. É importante, por exemplo, a gente ter esse cuidado de assistir a um vídeo de qualidade, que você vai aprender alguma coisa, que você vai ter algum tipo de ensinamento, ler um bom livro, né? Se você quer ir para rede social, siga perfis que vão te ajudar, por exemplo, nessa questão do autoconhecimento, que vão te ajudar a ter uma visão positiva da vida. Porque se você continuar consumindo conteúdo ruim de pessoas que acham que a verdade vem do grupinho do Zap, do tiozão que tá compartilhando lá, não dá, entendeu? Isso é muito complicado, é perigoso isso, né? Então, assim, receber um vídeo, tenta não repassar, se expõe alguém, não repassa. Se fosse com você, como seria? Eu acho que falta um pouco de empatia também por parte das pessoas, sabe? E tudo, ajuda tudo a piorar a ansiedade. E também acho que a ansiedade, assim, um dos pontos mais incríveis é viajar. Eu acho que viajar, assim, é uma coisa. Você volta mais pobre financeiramente, mas você volta rico como pessoa, não é, Lê? E assim, eu não tô falando isso, não tô falando de viajar pro Japão, gente, não é isso. Sei lá, viaja aqui, gente, pra cidade do lado. Pega a sua família, vai num parque, vai num zoológico, que seja, é gratuito, sabe? Vai no planetário da sua cidade, fazer coisas. Vai na cidade da criança, sabe? Vai
numa cidade vizinha, para visitar um parente. Gente, é tão bom quando você tem essa questão de sair da sua casa para ir para outro lugar, você se depara com coisas novas, né? É um trajeto novo que você está fazendo, são fachadas novas, são árvores diferentes, uma vegetação também diferente da que você costuma conviver ali. Isso vai abrindo a sua mente, faz você ficar relaxado e presente, o que é mais importante, porque você está prestando atenção no que está ao seu redor. E o viajar faz a gente ficar muito ligado nisso, né? E aí uma última pílula, tem várias, tá? Mas acho que uma última pílula que me faz muito bem, me fez muito bem, que faz eu estar no agora, é pintar. Pintar, Um hobby, pintar é um né? hobby. Pintar é um hobby. Eu vou pintar, eu me sinto completamente no agora. Eu não sei, assim, eu sou inspirado, sabe? Hoje um climinha como tá hoje, friozinho assim, nossa, hoje eu pintaria. Hoje, de boa, eu plantaria uma árvore, escreveria um livro, pintaria uma tela e faria um filho, sabe assim? Por conta dessa inspiração que o frio traz pra gente. Frio. Mas pintar, pra mim, assim, é algo que eu recomendo pras pessoas, porque faz você estar no agora e você enxerga uma capacidade ali de se expor, de colocar pra fora o que tá dentro, sabe? E isso é muito importante. E isso está muito relacionado, eu acho que aí pra fechar a pílula, né? Eu tenho que falar de uma cidade criativa, por quê? Uma cidade criativa eu criei um slogan, né? Ideias que transbordam, porque é muito verdade. Eu tenho muitas ideias, muitas e muitas ideias, graças a Deus, não me faltam ideias, mas eu preciso colocar pra fora. Se eu fico com ela na cabeça, eu não consigo assistir um filme, eu não consigo uma série, eu não consigo ler um livro, eu não consigo falar com as pessoas. Então, eu tenho um aplicativo, inclusive vai sair no canal essa semana um vídeo que eu falo sobre o Google Agenda e o Google Tarefas, porque eu anoto as ideias dos dois e aí as duas ferramentas juntas são muito poderosas, né? E eu consigo me organizar. E aí tem essa coisa do controle, sabe? Minha ideia tá aqui, saiu da cabeça, tá aqui no lugar que eu sei onde tá. Então, a Cidade Criativa tem esse slogan, né? Ideias que transbordam, é muito isso. Eu tiro da minha cabeça e coloco num ambiente seguro para mim, que eu compartilho com as pessoas, sobre temas que eu gosto. Ou temas que estão me incomodando, por exemplo, eu acabei de falar sobre autorresponsabilidade, que cansa a gente vítima da vida, entendeu? Então a gente tem que ser autorresponsável pelas nossas atitudes, pela nossa vida. Então eu falei sobre isso. Eu vi algum filme bacana, vou lá, comento. Nem sempre dá, tá? Mas eu coloco. E aí, eu até coloquei uma frase lá assim, né? Que a vida é muito curta pra gente falar de um tema só. Eu sei que é super importante no YouTube, que é uma plataforma de conteúdo, você nichar. Eu não consigo, tenho dificuldade. Porque eu falo de temas que eu amo, que eu trabalho, como branding, comunicação, marketing, né, design, ilustração. E você tem temas que eu gosto muito, como filmes, séries, games, livros, autodesenvolvimento. Sabe? Então, assim, não dá pra criar um canal pra cada um desses assuntos, porque primeiro que eu não conseguiria, né, é humanamente impossível, mas lá dentro eu consigo falar sobre todos esses temas, e eventualmente conectar cada um deles, mas pra mim, essa última pílula é: coloque num papel, coloque num vídeo, exteriorize aquilo que você está sentindo, não guarde pra você não implodir. Então, o Ansiedade Criativa foi uma forma que eu encontrei de colocar pra fora, eventualmente ajudar as pessoas, né? Mas que pra mim faz muito bem. Então, quando eu coloco pra fora, tudo na minha vida fica mais leve, entendeu? É louco isso, né? Porque, ó, a gente tá num projeto meu que foi a extensão disso, foi jogar um filho pra fora que eu precisava criar. Exato. Uhum. Então, o Bamutec, assim como outras coisas que eu já fiz na minha vida, eles se originaram sim de crises, gente. E de crises de ansiedade. Estou confessando aqui com o Lucas. De crises de ansiedade, essa ansiedade criativa, de querer jogar isso, de toda essa mente inquieta. E eu acho que também tem uma coisa aí que ele acabou não falando, mas que ele também curte muito, que é ir ao cinema. Ir ao Nossa, cinema, mas não assistir em casa. Ir ao cinema, ir ao desligar o cinema celular, é né? outra experiência. É outra experiência, é um momento assim sublime na minha vida, que é onde eu No fico meu duas, também, três Lê. horas totalmente imersa. Não Eu sinto amo. falta, não fico vendo, não quero ver. Eu me entrego ali ao momento. Então, assim, cria essa rotina também. É uma rotina super saudável, né? Então, eu acho que vale a pena e ajuda todo mundo. E até. Lucas, pode Ai, falar. eu sei, só pra finalizar esse, você tocou num ponto super importante, mas, por exemplo, essa questão do cinema, né? Pensa, o cinema é uma experiência que você tem na sua vida, que na pandemia diminuiu, obviamente. Sim. Então a gente acabou vendo o streaming, né?
a gente Sim, tem vários streams pra gente ver em casa, mas esse processo de você iniciar um ciclo, sai da minha casa, vou pro cinema, num ambiente diferente. diferente, né, que foi criado, pensado para a experiência da pessoa, você desliga o celular e você aproveita aquele filme, você faz parte daquele filme. E isso acontece, eu não tenho dinheiro para ir no cinema. Gente, hoje se você tem Sesc, você tem teatro, Sim. de graça, todo mundo pode ter essa experiência e ajudar a si próprio na diminuição da ansiedade, sabe? Então, assim, isso que você falou é fantástico. Eu amo o cinema. A gente tem que marcar um café só pra falar de cinema, de filmes e tudo Nossa, a mais. gente tem que marcar um outro episódio só pra gente falar de cinema. Só, só. Um para cada tema que a gente trouxe aqui Cada no tema. Vamos Tech. Deixa eu te perguntar, para a gente ir para nossa derradeira aqui, dicas de livros e filmes que você esteja lendo, que você tenha visto, que acha que é bom para todo mundo. Nossa, Lê, olha, eu ficaria aqui uma hora falando sobre indicação de filmes, séries, Eu livros e sei. tudo mais. Mas eu vou falar de um livro recente que eu li, chama De Propósito. É do João Branco. João Branco, ele é um cara que é conhecido porque trabalhou muito tempo no McDonald's, né? Ele era o head de marketing de lá e é um cara incrível. Eu tive a oportunidade de assistir palestras deles no RD Summit, né? Duas palestras, inclusive. E ele falou desse livro, eu comprei, eu li, eu achei fantástico. Porque esse livro fala muito sobre essa questão assim, o que que é o propósito? Não é aquele propósito, eu nasci para fazer, para ser famoso. Não, não é isso. Ele fala muito de propósito no sentido de servir. Quando você está no ambiente de trabalho, sirva, se entregue para aquilo que você está fazendo, né? A vida é muito curta para a gente não dar o nosso melhor, para a gente estar ali só cumprindo horário, estar ali só por conta do dinheiro. Quando você serve, você está fazendo bem para si próprio e para o outro, né? E eu acho fantástico. Esse livro me gerou muitas reflexões, assim. Eu super recomendo o De Propósito. Tem inúmeros livros de ansiedade também, mas é assim, nem sempre a autoajuda do autor ajuda as pessoas, mas eventualmente traz algum insight ali que seja interessante, tá? É, eu gosto muito, tem uma série que eu gosto muito porque ela é muito leve. Eu adoro série, eu amo séries, né, e filmes. Mas tem uma série que ela é meio água com açúcar, assim, eu gosto bastante porque ajuda a gente a ficar tranquilo na questão da ansiedade, que é uma série chamada The Bold Type. É uma série que está na Netflix, está na verdade, acho que não está mais na Netflix, desculpa, está na Amazon. Tem até a quinta temporada. É uma série delícia de assistir. Conta a história de três amigas, né? Cada uma tem a sua vida ali, cada uma com seus problemas. O mundo que elas vivem é um mundo parecido com o nosso, Lê, né? Ou parecido porque é um bastidor de uma revista famosa chamada Scarlet. E ali você consegue chegar a uma série de coisas, né? Você se inspira naquela vida daquelas mulheres fortes, inspiradoras, que a série trata de temas muito atuais, né? Que pode até gerar um pouco de incômodo em algum ponto, mas tem um desfecho que te faz ficar tranquilo em relação àquilo. Então, super recomendo essa série The Bold Type. E filmes, nossa, tem inúmeros, mas talvez os que eu vou indicar vai deixar a pessoa mais ansiosa, porque eu gosto bastante de drama, eu gosto de. E aí pode não ser muito bom. Mas enfim, dá pra fazer uma lista depois de te mandar. Porque todo filme que eu assisto, eu avalio depois. Tem uma listinha aqui de filmes pra ser, que são avaliados. Não, e também a gente falou aqui de Her, gente. De Her. Her, né? Her. Inteligência Gente, é artificial, lindo, é lindo. assistente. Ele é dramático, né? Ele é É, profundo, profundo. mas Dá pra você ficar chorando em posição fetal na cama, entendeu? Depois de assistir o ah, filme. Não vai ajudar com a ansiedade, mas é um filme lindo, super bacaninho de ver. super O legal. próprio, falando já que a gente falou de tecnologia aqui, de IA, eu super recomendo o filme também do Steven Spielberg, 2001, se eu não me engano. IA, inteligência artificial, é isso mesmo. É muito legal esse filme. É um pouco triste, mas assim, faz a gente entender essa relação de ser humano, de máquina, né, que a gente tem hoje em dia. E até, só fazendo uma adenda aqui, Lê, tem um podcast que eu estava ouvindo, de uma pessoa que colocou o nome de um aspirador de pó, esse redondinho de casa, chamado Carla. E um dia ela foi trabalhar, e daí quando ela voltou, a Carla ficou presa no chão, entre o banheiro e o corredor, e ela bateu e quebrou. E ela falou que ela começou a chorar, porque a Carla estava sofrendo. Gente, olha que loucura isso. Isso já é muito real na nossa vida. Então, assim, cara, olha quanta coisa louca que a gente tem, né? De como o ser humano precisa dessa interação, né? De amar alguém, de ser amado por alguém. Eu acho isso incrível, eu acho fantástico essas relações humanas. Com as máquinas, então, mais legal ainda.
horas aqui, Lucas. Horas. Mas vamos finalizar esse episódio, Bora. outros virão, se Deus quiser. Muito E bem. aí eu queria que você convidasse a galera para te conhecer, para estender esse bate-papo, para conhecerem o canal. Deixa aí tudo também. A gente vai deixar, obviamente, todos os links aqui na hora da edição, tudo certinho para vocês acompanharem, mas faça o convite. Muito bem. Bom, Ansiedade Criativa no YouTube é @Ansiedade Criativa. Também no Instagram, @Ansiedade Criativa. Então eu gravo os vídeos lá. Tá bem no começo ainda, sabe, Lê? Poucas curtidas. Porque assim, a ideia é realmente pessoas que gostam do assunto estarem lá, né? Então eu convido vocês a estarem lá também. Eu falo sobre vários assuntos, né? Inclusive também sobre ansiedade. Vou gravar um vídeo sobre burnout, que é um tema que tá pegando assim com algumas pessoas à minha volta. Eu quero falar sobre burnout. Então, convido vocês a aqui assistir aos vídeos no canal Ansiedade Criativa. Tem o Instagram também. No Instagram, eu sempre posto em trios. No meu Instagram pessoal e também na Ansiedade Criativa. Ali eu trago o tema meio que quebrado e convido também para ir pro YouTube. Tem o TikTok, que é o meu nome, né? @Lucas Chiqueto, com CH e 2T's. Lá eu também coloco pílulas desses pedaços desses vídeos que eu gravo para o YouTube, mas lá com trechos específicos, né? Também compartilho algumas questões pessoais lá também. Então, basicamente, são essas três, né? Essas duas redes sociais, né? No Instagram e no TikTok. E também tem essa plataforma de conteúdo que é o YouTube, que é onde eu coloco para fora toda a ideia que transborda da minha cabeça e que faz eu ficar menos ansioso. Bom, é isso, gente. Amei esse episódio de estreia. Lembrando que estamos apenas no começo dessa saga da segunda temporada. Vamos receber muita gente bacana, então não fiquem ansiosos. Por favor, não fiquem E ansiosos. a apresentadora não fique ansiosa, porque vem Difícil, hein, Lê? aí. Difícil, hein? Muito difícil, porque vem aí muitas boas experiências, muito conhecimento. É o que eu sempre digo, ajude, né? Propague coisas boas, informações, conhecimento. Dê a chance de você conhecer profissionais talentosos, incríveis, que valem a pena, né? Procure aí influências boas para sua vida. A gente falou sobre isso aqui, né? Sobre Exato. consumir não somente alimentos, mas também conteúdo, ter muito cuidado com isso, com a nutrição da vida, na verdade, né, Com Lucas? certeza. Mas é isso, continue nos acompanhando. Se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com a galera, chame todo mundo. E seja muito bem-vindo à segunda temporada do Vamos Tech. Se você não conhece a primeira, ela está disponível no Spotify. E eu vou subir sim alguns episódios no YouTube para você também conferir agora. Talvez a galera goste de assistir em tela grande, né? Tem todas essas coisas, né? Eu Para sou desses. descansar e aproveitar. Lucas, muito obrigada. Um beijo grande e a gente se vê na próxima. Muito Valeu. obrigado, Lê, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com você. E um beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fui. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.